dando continuidade aos episódios com a Tizi, tá certo? Tá com a Viva, eu não vou chamar de Tiziana, senão ela vai lembrar da mãe dela. Vamos falar uma coisa específica hoje. Você falou que você trabalha com família, e essa deve ser um grande desafio, mas muita gente hoje fala, como é que é trabalhar com pessoas de 15, 16 anos? E aí, vamos falar um pouco sobre isso, pode ser? Vamos. É bem interessante, porque eu gosto de ver o que vem aí pelo futuro, o que eles estão interessados, né? Tem carreiras que não existiam antigamente eu tô falando aqui 5, 10 anos, né? Que agora já dá pra gente falar. Ficou pequenininha, né? O nosso próprio fundador fala que quando a gente vai trabalhar a visão de futuro, antes você trabalhava 10, 15 anos, hoje 5, já é para 10 anos a gente não usar o Uber, né? Então, eu gosto bastante, eu sempre passo um exercício, né, quando eu estou fazendo orientação vocacional, de pesquisar quais são as áreas, quais são os cursos. Sempre uso bastante o Guia do Estudante, né, que é um ótimo site, uma ótima ferramenta. E eu vou descobrindo cursos que não existiam, né. Hoje a gente tem, por exemplo, já cursos voltados, por exemplo, para a área do YouTube, para a área do Instagram, como é que você faz conteúdo. Você tem muitas pessoas interessadas nisso. TikTok, então, redes sociais, isso é um interesse do pessoal mais jovem, essa parte de comunicação tem sido bastante aflorado. Então eu gosto bastante, eu acho um desafio, porque eu sempre tenho que me manter atualizado no que eles querem. É um desafio também de agenda, é um desafio bem grande, porque parece exagero quando você fala com uma pessoa de 15, 16 anos tem uma agenda complexa. Eles têm. Porque é muita coisa que eles fazem, é muito acesso à informação, é muita atividade. Então, a gente tem também, algumas vezes é mais difícil marcar com eles do que com gente de 24. E as pessoas tendem a falar, não, isso é um exagero. Não é. Eles têm muita coisa para fazer. Sim. É muita informação que chega neles, é um excesso. Algumas vezes nem é uma coisa muito boa, tá? Eu falo que esse excesso de informação que a gente vive hoje não necessariamente é um excesso de informação positiva. Algumas vezes a gente precisa dar uma controlada ou filtrar, né, no que a gente está passando. Inclusive, é uma parte que a gente ajuda também. Olha, não é porque XYZ pessoas fizeram sucesso no TikTok que você também vai fazer, né? Algumas vezes então é importante a gente ir controlando aí, dando direcionamento para a informação que eles vão receber. Esse negócio de excesso de informação é uma loucura, né? Porque com tantas redes, com tantas coisas, com tanto... E como é que encaixa isso, de repente, nessa coisa de geração, né? Eu estou falando do 15, 16, 24, normalmente o fundador vai ter 50, né? Como é que encaixa tudo isso, filha? A gente trabalha bastante com um tipo de workshop, que a gente chama, um tipo de encontro que a gente chama de diálogo multigeracional. Tá? Basicamente, quem começou com isso, a gente tem o nosso programa lá em Boston, né, da Cambridge de Boston, onde o John Davis, que é o nosso fundador, ele faz esse exercício com a geração que ele chama de júnior e a geração sênior, né? E ele coloca eles para conversar sobre temas tanto dos 3 círculos, que a gente chama, né, propriedade, família e negócios, para conversar sobre o futuro. E a gente reproduz aqui de uma maneira mais personalizada, né, com algumas famílias, onde a gente coloca eles para conversar sobre como é o futuro, trazer principalmente onde a gente bate mais a tecla é o potencial, né? Qual que é o potencial que essa próxima geração tem, por exemplo, como a gente estava falando aqui, da comunicação, desse fácil acesso às informações, o que eles podem trazer de conteúdo diferente para a família, mas o que a geração sênior, muito com a experiência, traz, né? Então a gente fala que os dois eles se complementam. Não existe só o positivo na geração júnior, não existe só o positivo na geração sênior. Os dois precisam se complementar e a gente chegar ali no meio do caminho, né? Então, o que eles trazem ali de novidade, de inovação, essa geração júnior vem bem forte nisso, mas o que a sênior traz, que aí é o macro, assim, é o ponto deles, que é a experiência, a prática. Então, tem muita coisa que a geração júnior pode chegar e falar, isso é novidade. Ele fala, olha, meu amigo, eu já fiz isso há muito tempo, de outra forma, não deu certo, né? Então, não vai dar certo, vamos tentar de uma outra forma. Isso é o segredo. Então, a gente colocar todo mundo para conversar, para interagir e trazer, principalmente, as fortalezas. E eles se escutam? Depende. Esse fica para o próximo bloco. Um beijo para vocês, aguardem. Daqui a pouco a gente volta com a Tizi mais uma vez. Um beijo, até já. Silvio.